Irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja cada um de vocês nessa noite. Irmãos, a Escritura é a palavra revelada de Deus e é a nossa única regra de fé e prática, e a gente tem carinho por ela, né? Óbvio. Mas nem todas as porções da Escritura têm o mesmo grau de... Não sei se essa é uma boa palavra. Eu não sei, eu ia usar a palavra clareza. Talvez clareza não seja a melhor, mas definitivamente algumas porções da Escritura são mais difíceis do que outras de entender. Por algumas a gente caminha muito fácil, muito simples. Por outras, a gente tem mais dificuldade, é um caminho mais trôpego. E eu acho que as cartas de Paulo, especialmente no que tange o começo delas, a abertura, normalmente costuma ser assim. A própria escrita de Paulo às vezes dificulta um pouco o nosso entendimento e a gente vai passando por alguns períodos que são muito longos e aí as traduções vão tentando dividir para facilitar, mas ainda assim a gente tem alguma dificuldade. Eu sinto que é o que acontece e o que está acontecendo agora em Colossenses. É claro que a gente está tendo uma caminhada com um olhar mais cuidadoso e, num certo sentido, a gente consegue ir aclarando uma passagem ou outra, mas ainda assim existe um ímpeto na maior parte das pessoas de passar para a segunda parte. Em todas as cartas. É algo como se fosse, a primeira é mais difícil, não tem muito a ver com a minha vida. A segunda parte, sim, é mais fácil, então vamos para ela porque essa é a parte importante. Como se o começo a gente tivesse que passar rapidamente por ele para ir para aquilo que, entre aspas, realmente interessa, que é o que a gente tem que fazer. Essa aflição, assim, me dê alguma coisa para fazer, é muito comum, mas eu espero tentar mostrar para você que talvez a gente precise equilibrar um pouco melhor essa balança. E eu vou tentar fazer isso a partir agora da segunda metade do capítulo 2. A gente está em Colossenses, a gente está no capítulo 2, a gente vai da metade para o final dele todo. Eu espero conseguir mostrar isso para você. Então, Colossenses capítulo 2, a gente vai começar no versículo 6. Colossenses 2, versículo 6 em diante. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado pela abertura que a gente tem, Senhor, de, como irmãos, estar aqui lendo, cantando ao Senhor, falando contigo, numa esperança santa de receber do Senhor orientação, que o Senhor fale conosco, porque a gente precisa ouvir tua voz, Senhor. E nesse momento o Senhor sabe como nós somos carentes do teu Santo Espírito, como a gente precisa da tua ação em nós. Então, por favor, fala aos meus irmãos, fala comigo também, para que a nossa vida seja mudada e moldada a partir do Senhor, para que a gente viva uma vida de obediência a Ti, Senhor. Tem misericórdia, é o que nós pedimos no Teu nome. Amém. A gente está, irmãos, nessa jornada aqui na carta de Paulo aos Colossenses há pelo menos 4 semanas. E, na intenção, ao menos, a gente está indo, irmãos, no detalhe. A gente está tentando olhar as minudências do que Paulo está falando para aquela igreja. E nessa altura, quem acompanha desde o começo deve estar familiarizado com as questões principais. Portanto, eu nem vou resgatá-las todas.
Mas o básico é: ensinos estranhos ao evangelho se infiltraram na igreja. É isso. E claro, irmãos, como ideias nunca surgem descarnadas, é óbvio que o veículo dessas mensagens, dessas doutrinas, foram falsos mestres. Então, gente estranha entrou na igreja trazendo ideias que são absolutamente perniciosas para o centro da nossa fé. E, obviamente, a igreja acaba ouvindo, e pelo menos uma parte dela, então, está contaminada com essa mensagem. Por isso, então, Paulo escreve a carta. E, meus irmãos, existe uma divisão clássica no ensino do texto bíblico, que é teologia e prática. Quando a gente olha para as cartas, essa divisão aparece com muita frequência. Estudiosos costumam pegar, especialmente as cartas de Paulo, e dividi-las entre uma seção inicial, que seria teológica, e a segunda parte, que seria prática. Então, é como se existissem algumas questões que são teóricas. Coisas como trindade, eleição, ressurreição, redenção, arrebatamento. São coisas que são mais abstratas, que estão no campo mais da mente, digamos assim. A outra divisão seria a prática. Essas são as coisas do dia a dia, irmãos. É aquilo que a gente faz, aquilo que compõe a vida real. Então entra casamento, relações diárias, trabalho, igreja, criação dos filhos, se eu posso ou não posso falar palavrão, essas coisas. São coisas concretas. Então, é como se a carta fosse dividida no começo, coisas abstratas e teóricas, na segunda parte, coisas concretas da vida real. E sabe, irmãos, muitas vezes a gente julga que o importante mesmo é a prática. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas a gente tem uma certa noção que a teologia até pode ficar meio capenga, teologia aqui no sentido de questões abstratas, tá? Desde que você não traia a sua esposa, que você cuide bem dos cachorros e você pague seus impostos, meio que a primeira parte ela pode ficar meio vacilante. Então, nesse tipo de interpretação, o importante é a nossa performance. O importante é como você vive, como a gente se comporta. E eu penso que isso é evidente, irmãos. Muitas igrejas e muitos ministérios são focados nesse tipo de aproximação. Você vem aqui, claro, né, a nossa igreja não funciona exatamente dessa forma, na verdade eu acho que não funciona em nada dessa forma, mas todo domingo os crentes vêm até a igreja, porque aqui você vai ser ensinado a fazer alguma coisa. Então, a noção é, nessa semana eu vou para a igreja ser relembrado que tem alguma coisa que eu preciso fazer. Então você vai aprender um comportamento, ou você vai recuperar a forma que você devia se comportar. Irmãos, esse tipo de didática, de divisão didática, se ela for aprofundada, ela pode causar um problema que é grave na vida do povo de Deus. Existe um tipo de valor em fazer essa separação, claro que existe. E esse benefício aparece com o que a gente está fazendo agora. Quando a gente está ensinando alguma coisa, e do seu lado, quando você está aprendendo, existe sim um ganho em você primeiro tratar de um assunto, depois tratar de outro, e depois mostrar as conexões e seguir em frente. Contudo, essa parte do final é muito importante, irmãos. É importante que chegando no fim, a gente volte para o começo e você perceba como tudo funciona de forma integrada, como tudo funciona de forma completa. Aqui, por favor, me perdoe a insistência, mas eu quero ir um pouco mais à frente. Irmãos, vamos pegar um exemplo só da nossa vida. Direção. Eu nem sei se todo mundo aqui dirige, tá? Direção, conduzir um veículo, tá? Mas como é que a gente aprende a dirigir, irmãos? É claro que existe uma vantagem em segmentar o aprendizado. Normalmente, a gente começa estudando algum nível de mecânica. A gente descobre qual pedal serve para quê. Talvez alguns de vocês tenham mais dificuldade do que outros saber exatamente qual pedal funciona. O papel da embreagem, a gente aprende como é que funciona o sistema de freios. Depois a gente aprende sinalização, vai para as regras do trânsito, limite da velocidade. A gente estuda junto separado. A gente estuda junto em separado, é isso que eu estou querendo falar. Só que quando a gente vai dirigir, irmãos, de fato, quando você de fato entra num carro, numa moto, qualquer veículo que seja, e de fato vai se locomover, as coisas não funcionam de forma separada, você entende? Todos esses ensinos que estavam separados na hora do aprendizado, no ato, eles funcionam todos ao mesmo tempo. O ato real de você dirigir um carro, de pôr o carro para andar, vai misturar todos os assuntos no mesmo momento e de uma forma que seja harmônica.
Esse é um exemplo, irmãos, muito bobo e muito pequeno para ilustrar uma realidade que acontece de forma mais complexa na fé. E aí tem muito a ver com a sua vida, tem a ver com a minha também. Irmãos, nossa relação com o Senhor Jesus perpassa esse tipo de mecanismo. Deixa eu ser claro para você. O que eu estou falando para você até agora? Irmãos, aquilo que você acredita sobre Jesus, sobre a fé, sobre a vida, vai influenciar diretamente na sua prática. Você entende isso? Uma coisa está necessariamente ligada à outra, uma deriva da outra. Não dá para separar. Essa divisão, na hora do ensino, pode até existir, mas na vida concreta, está tudo unido, tudo funciona simultaneamente. Por que eu estou falando isso tudo? Por que essa introdução foi bem mais longa? Queridos, esse começo da carta de Paulo, toda essa noção mais teórica, que parece não ter a ver com a nossa vida, na verdade faz toda a diferença, irmãos. E na verdade é o centro do problema que a gente tem hoje na igreja e, num certo sentido, a gente sempre teve. Qual é a minha tese? Se você crê de forma equivocada, necessariamente a sua prática vai ser profundamente impactada também. Se você tiver uma ideia errada de quem é Jesus, quem é Deus, o que é a igreja, quem é o Espírito Santo, quem é você, necessariamente a sua vida vai derivar dessas noções e, portanto, se elas estão erradas no começo, elas vão estar erradas no fim também. Toda essa longa introdução é para te dizer o seguinte: não dá para achar que Jesus não é Deus e viver bem. Lembra? Qual era o problema em Colossenses? Um dos principais. Aquele povo estava dizendo para a igreja: Jesus não é Deus. Jesus é um ser iluminado, Jesus é um ser que está acima dos seres humanos normais, mas Deus ele não é. Não dá para acreditar nisso e ter uma vida bem, irmãos, boa. Não dá para acreditar em questões erradas no começo e ter uma performance de fé que está ligada a ela e que seja aprovada por Deus. Não dá para você viver achando que existem potestades espirituais, pleromas, lembra essa ideia? Anjos, toda essa noção que os falsos mestres estavam ensinando para a igreja. Não dá para você ver o mundo material como sendo inerentemente mal, com a salvação sendo essa libertação do plano das ideias, e ainda assim viver uma vida que agrade a Deus. O que eu estou querendo dizer? Meus irmãos, crer nessas loucuras que eles estavam falando, necessariamente ia levar a igreja para uma vida errada, e levou. Esse era o problema. É por isso que Paulo a gente gastou 4 semanas, e ainda assim a gente vai falar sobre isso hoje, falando de questões, 1000 aspas, teóricas, mas que não são teóricas, irmãos. A obra de Jesus, a pessoa de Jesus, como isso se relaciona com você, com a sua vida, tem tudo a ver com a segunda parte, que é ética. Olha aí comigo no versículo 6. É por isso que Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Se vocês receberam Jesus, então vivam nele. A vida de vocês tem que estar ligada à vida de Jesus. Versículo 7, vocês estão enraizados nele, edificados nele, na fé. Paulo está dizendo: eu quero que vocês vivam a partir de tudo aquilo que vocês aprenderam da gente, não desses malucos que entraram na igreja de vocês, que trouxeram essa doutrina, que colocou a igreja de perna para cima, irmão, cabeça para baixo. A correção da doutrina vai significar, para Paulo e para os colossenses, também a correção da vida. Irmãos, está claro o que eu estou dizendo? Ajeitar a teologia significa ajeitar a vida. E o contrário também é verdade, irmãos. Se a doutrina está errada, a vida necessariamente também vai estar. Paulo está dizendo, olha o versículo 8, ele diz: tenham cuidado. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredar vocês com filosofias, rudimentos do mundo. E essa é uma palavra curiosa, irmãos. Enredar. Aqui Paulo tem em mente uma armadilha para passarinho. Da mesma forma como gente que caça passarinho, coloca a armadilha e aí o passarinho vai, pula, é captado e aí o destino é qualquer, né? Ele está dizendo, essas doutrinas, esses falsos ensinos também podem enredar vocês. Então tenham cuidado, porque vocês estão caindo em armadilhas, estão colocando armadilhas para vocês. E aí ele vai repetir muita coisa que ele já disse, no versículo 9. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude. Lembra que esses falsos mestres estavam dizendo para a igreja de Colossos: matéria é ruim, tudo que é matéria é ruim.
Tudo que está no plano das ideias é bom. Portanto, a gente tem que renegar a matéria e viver uma vida de contemplação. O que Paulo está falando é, em Jesus, no corpo, corporalmente, habita toda a plenitude. Essa mesma palavra que sempre aparece, né? Pleroma. E ele diz, vocês receberam plenitude dele. Jesus é o cabeça. Estou lendo aqui exatamente o que Paulo está dizendo, tá? Jesus é o cabeça de todo o principado e potestade. Não existe nenhum ser, angelical ou não, que esteja acima dele. Paulo está repetindo as mesmas ideias, tentando linkar tudo na cabeça dos seus ouvintes. Uma breve repetição de tudo que foi falado para finalmente chegar na conclusão inescapável, irmãos, que é a vida concreta. Paulo começa a tratar de como todas essas doutrinas vão impactar a vida da igreja diretamente. E vai aparecer o primeiro assunto agora, nesse sentido mais prático, que, irmãos, é o assunto, penso eu, principal de todo o problema de quase toda a igreja do Novo Testamento. Todas as vezes que Paulo escrevia uma carta para uma igreja, quase sempre a igreja tem o mesmo problema. Qual é o foco? De novo, a gente tem um problema da circuncisão, irmãos. O que estava acontecendo? Aquela igreja estava inserida num contexto que não era judaico. Aquele povo era grego, na sua maioria. Eles acreditam em Jesus, recebem a salvação, começam a viver com Jesus. Está tudo dando certo. Vem um povo e diz o quê? Beleza, mas está faltando. O que está faltando? A circuncisão, mas perceba, a circuncisão como um símbolo, né, irmãos? A questão, perceba, não está confinada na circuncisão, mas ela é um grande símbolo. E perceba, ai meu Deus, como isso é importante, eu não consigo dizer direito. Irmãos, qual era a questão? Como é que se dá a salvação? Como é que você pode ser salvo? A resposta dos falsos mestres é, você precisa crer em Jesus. Mas, e aí tudo que vem depois, está errado. E necessariamente dá errado na vida. Vocês precisam crer em Jesus, mas vocês precisam praticar um monte de coisas também. Sem essas coisas praticadas, vocês não podem ser salvos. Portanto, obras. Uma noção antiquíssima. Então, além de crer em Jesus, vocês precisam seguir um conjunto específico de práticas, sem as quais vocês não vão ter redenção. E no centro, ou então talvez como porta de entrada, né, estava a circuncisão. Por quê? Na circuncisão, a lei toda está simbolizada. Tal qual o Pentateuco, né? Gênesis até Deuteronômio. Qual é a noção? Mais uma vez, vocês creem em Jesus? Ótimo. Está faltando um monte de coisa ainda. O que falta? A lei. Então, na perspectiva desses cidadãos, todo cristão tem que obrigatoriamente observar o estrito cumprimento da lei mosaica em todos os seus termos. E a circuncisão como o símbolo maior, essa maior expressão. Ou seja, toda a igreja precisa se circuncidar. Está começando a ficar claro o que eu estou falando? A doutrina, o que eles acreditavam, vai impactar na prática. Se eles acreditam que para a salvação é necessário cumprir a lei, a prática agora vai vir junto. A gente vai viver agora uma vida que está sob o jugo da lei. Está ligada, diretamente ligada uma coisa a outra. O que Paulo diz? Não. Olha aí no versículo 11. Olha como é claro. E eu espero deixar isso claro para a sua vida. Paulo fala, vocês têm que se circuncidar? Não. Olha a resposta. Nele também vocês foram circuncidados. Irmãos, que tempo verbal é esse? A gente está no passado, no presente ou no futuro? Qual é o tempo verbal, irmãos? Está no passado, excelente. Vocês foram circuncidados. Chega aquele povo dizendo, vocês precisam se circuncidar. O que Paulo está dizendo? Vocês já estão circuncidados. Isso é tão bonito, irmãos. Eu acho essa uma declaração linda. Ele está dizendo, vocês já foram circuncidados não por mãos humanas, mas pelo Senhor Jesus. E essa é uma declaração poderosa, irmãos. Porque a circuncisão era a marca, era o símbolo de pertencimento ao povo. Paulo está dizendo, vocês já são marcados, vocês já foram marcados pelo próprio Senhor. Vocês já fazem parte do povo de Deus. Vocês já estão em Jesus. Antes, a circuncisão apontava para algo, palidamente, como de longe. Paulo está dizendo, agora vocês já vivem isso em plenitude. Vocês já estão marcados. Jesus já circuncidou vocês. Se vocês creem em Jesus, vocês já estão marcados. Vocês já fazem parte do povo. E vocês não precisam mais de rito.
E aí, obviamente, ele linka aqui com o batismo, né, no versículo 12, que é um texto fundamental para nós. Ele diz, vocês foram batizados em Jesus. Vocês têm fé no poder de Deus. Portanto, não falta mais nada. Versículo 13, quando vocês estavam mortos, Jesus deu vida a vocês. Mais uma vez, irmãos, não pela lei, mas pela fé. E agora, olha o versículo 13, vamos ler de novo. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele, Jesus, lhes deu vida. Perdão, ele, Deus, lhes deu vida juntamente com Cristo. E olha agora o final. Perdoando todos os nossos pecados. Irmãos, no português já tem essa ideia, no grego ela é ainda mais profunda. Paulo está usando uma palavra de abrangência. Ele está dizendo, irmãos, povo de Deus, crente, e é você, sou eu. Você crê em Jesus Cristo? Você recebeu o Senhor? Todos os seus pecados foram perdoados. E a palavra tem a ver com cada. Uma forma de traduzir seria, cada um dos nossos pecados, literalmente todos, sem faltar nenhum, foram perdoados por esse Jesus que morreu por nós. E aí a gente chega no versículo 1:12, né? Mais lindos da escritura inteira. Paulo, para mim, se você estava aqui algumas semanas atrás, ele continua fazendo poesia. Ele diz, versículo 14, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Irmãos, Jesus Cristo cancelou o escrito de dívida que era contra nós. As ordenanças, que é o que Paulo está falando, ele removeu inteiramente. E sabe, esse é um campo da existência que é diferente para cada um de nós. Uns lidam bem, outros não lidam bem. Ou uns lidam melhor e outros lidam pior. Irmãos, pensa um negócio que eu lido mal. É com dívida. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Eu odeio dívida, irmãos. Eu odeio contrair uma dívida. A sensação para mim é de sufocamento, assim, é massacrante para mim. Pensa um negócio que quando eu tenho que fazer é no limite, porque qual é a minha sensação? Não sei se você sente do mesmo jeito. Por isso que eu estou dizendo, né? Tem algumas pessoas, eu não entendo, não adianta me explicar. Tem gente que contrai uma dívida e aí contrai outra para pagar a primeira e vai abrindo e dorme bem. Eu não sei como essas pessoas conseguem fazer isso. Eu não sei. Não entra na minha cabeça. Eu tenho uma dívida, porque, né, meu apartamento, e é uma dívida que eu contraí por 35 anos. Eu estou sentindo que eu vou passar 35 anos dormindo meio mal, irmãos, mas Deus está dando graça até aqui. O que eu quero dizer, irmãos, dívida te deixa refém, sim ou não? Seja uma pessoa, seja uma instituição, essa pessoa ou essa instituição tem poder sobre você. Isso é que é estranho, né? É um poder meio imaterial que a gente não vê, porque você não está literalmente algemado, mas você está o tempo todo cativo a, de novo, essa pessoa, essa instituição. Uma dívida é horrível, horrível. Dever é horrível. O que Paulo está dizendo é, a gente tinha um débito que era simplesmente impossível de pagar. E se você é cristão, você está entendendo o que eu estou dizendo. O peso do pecado sobre nós, quando a gente entende, quando o Senhor abre os nossos olhos, a gente olha para a gente mesmo, olha para Deus e a gente percebe o tamanho de Deus e o tamanho do nosso pecado, a gente entende, eu tenho uma dívida, eu não consigo pagar. Eu tenho um problema inerente à minha condição que eu não consigo resolver sozinho. Sobre nós, sobre o nosso nome, sobre o nosso CPF, estava lá, inadimplente, o tempo todo, toda hora, sem parar. Por quê? Porque tinha um conjunto de práticas que você e eu, a gente devia fazer, e a gente devia fazer de forma perfeita, para que a gente pudesse estar bem com Deus. Não é assim? Um bom resumo é Êxodo 20. Domingo a gente vai falar sobre isso, tá? Domingo é o começo da série da Reforma, a gente vai falar sobre depravação total. Irmãos, um bom resumo é Êxodo capítulo 20. Pega lá, faz esse exercício depois. Pega o decálogo, os 10 mandamentos. Não matar, não roubar, não dar falso testemunho, honrar pai e mãe.
A gente deveria fazer tudo isso, sem faltar nada, perfeitamente, o tempo todo, irmãos. Plenamente, exaustivamente. E a gente deveria fazer isso à semelhança do que Jesus ensinou a gente, com a intenção do coração, né? Não era só mecanicamente como os judeus interpretavam. Essa era a nossa dívida. E ela era literalmente impagável. A gente estava completamente perdido, irmãos, sem esperança. Eu não sei se você passou por isso. Olha, tudo bem que eu não sou o maior exemplo de saúde mental, então nem estou dizendo que isso é bom, tá? Mas eu lembro de eu criança, orando, falando, Deus, pelo amor de Deus, né? Senhor, me perdoa, eu não consigo não pecar. Criança, tipo, eu nem lembro o que me deixava tão mal com 6 anos, mas eu tinha uma sensação muito profunda da minha inadequação diante de Deus. Dívida, eu estava devendo, eu sabia que eu estava devendo. Eu não tinha como pagar. Eu sabia que meu nome estava sujo e que a qualquer momento essa dívida podia ser executada e eu ia perder tudo. E o que Paulo está dizendo é, Jesus pegou esse escrito de dívida que estava com seu nome e cravou na cruz. E morreu para pagar o preço que você tinha que pagar e não ia conseguir nunca. E ele venceu a lei. No sentido de que agora a gente não precisa ser perfeito, né? A gente não precisa estar além de qualquer falha. Mas hoje, eu e você, diante de Deus, a gente pode ficar de pé, irmãos. E eu sempre volto a essa imagem, porque para mim ela é muito poderosa. Um dia a gente vai estar de pé diante do Senhor. Cada um de nós. E a gente vai dizer o quê? O que a gente tem para dizer para Deus? Porque, de novo, né? Essa é uma imagem muito boba, mas ajuda. Esse negócio de tipo, vai ter um telão e aí todo mundo vai ver o que você pensava, não sei o quê. A gente vai estar diante daquele que conhece todas as coisas, que sabe de tudo, para dar conta da nossa vida. E a gente vai poder ficar de pé diante dele. Porque vai dizer, Jesus pagou o que eu tinha para pagar, ele pagou. E a gente está em paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pela fé, nós temos paz com Deus, irmãos. Hoje, e eu estou falando isso porque se você é cristão de verdade, o seu coração é acossado pelo pecado. Você sabe que você peca. E você sabe que é doloroso pecar. E você gostaria de não pecar, mas você peca. E aí tem uma pessoa poderosíssima, né? Que está o dia inteiro te acusando, falando, você não merece, você é pecador, se você fosse crente de verdade, você não estaria fazendo mais essas coisas, ou estaria fazendo aquelas, e você erra, e você pensa, meu Deus, será que eu sou crente? E está aqui, Paulo lembrando a gente, Jesus pegou tudo isso, e cravou na cruz com sua morte, morreu para que você e eu, a gente tivesse paz. E a gente está em paz com Deus hoje. Você pode voltar para casa estando em paz com Deus. É disso que Paulo está falando. Hoje, a gente anda como gente que está livre, plenamente liberta, porque um homem morreu por nós e pagou tudo. Você está quite, sua dívida está sanada com Deus. Então, notem, lá do começo a gente conversando, irmãos, crer correto sobre Jesus muda todas as coisas, irmãos. Mesmo. Saber quem Jesus é muda todas as coisas. Eu vou repetir, a minha tese principal é, irmãos, a igreja evangélica e a igreja católica também só tá como tá porque as pessoas não conhecem Jesus, mesmo. E não importa quantos cursos façam. Esse conhecimento pessoal, relacional, tá faltando. E é por isso que a nossa vida ela é tão confinada, tão longe do que ela poderia ser. Porque às vezes a gente está vivendo como gente que ainda está devendo alguma coisa. Você entende isso? Você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus, e você insiste em ficar dizendo, eu não mereço, eu não posso, porque você peca. Todo mundo peca, irmão. E a gente fica vivendo uma vida confinada, porque a gente não está ouvindo a palavra dele que está dizendo, eu sei que você peca, mas você é meu filho, vem, tá pago, tá tudo resolvido, vamos viver. Vamos experimentar outras coisas de Deus. Se você crê, lembra dos falsos mestres, se você crê que Jesus é só um ser elevado, ou, usando a linguagem contemporânea, se você crê que Jesus é um grande filósofo, um grande mestre, qualquer alguma coisa nessa direção, necessariamente a sua salvação depende de você. Certo?
Depende de você obedecer perfeitamente. Depende de você performar, de você ser perfeito. É tudo com você. Agora, se você crê que ele é o Deus encarnado que morreu para pagar o preço que é impagável, aí sim você está no campo da graça. Aí sim você está conhecendo Jesus de fato como ele disse que ele era. Não sei, irmãos. De novo, às vezes é muito abstrato, mas para mim faz todo sentido. É por isso que tem tanta gente com a vida tão pequena, irmãos. Tantas igrejas têm tantas questões terríveis. Gente que não conhece Jesus, que não entende Jesus, não sabe quem ele é, o que ele faz. E aí, por ter uma teologia menor, por entender da forma errada, também vive da forma errada. Gente que vive precisando conquistar sua própria salvação. Você já parou para pensar, ok, vamos para a vida concreta mesmo. Você já parou para pensar por que tem gente comprando caneta ungida? Porque a gente fica rindo disso, né? E ok, é meio engraçado mesmo. Mas por que alguém compra uma semente de fé especial? Na TV. E lá, tá aqui, custa R$900, compra, vai dar tudo certo. Eu sinto, uma boa parte de vocês só viveu na igreja presbiteriana. E vocês não sabem como é lá fora. Tem gente que já ouviu o conceito de cobertura espiritual, não já? Tem gente que vive sobre cobertura espiritual. O que isso significa? Cara, eu tenho cobertura, olha que loucura, né? Eu tenho cobertura espiritual sobre a sua vida. Em algum nível eu sou liderança sua. Mas num nível que você vai começar a namorar ou não, você vai perguntar para mim se eu permito ou se eu não permito. Você vai comprar um carro ou não, eu vou dizer qual carro você vai comprar, qual carro você não vai comprar. Porque eu sou ungido de Deus. Por que tanta gente vive assim, irmãos? Por que tanta gente está fazendo tanta peregrinação, e aí peregrinação das mais... Pode ser concreta, pode ser no coração. É gente presa, irmãos. Gente que está presa. Perceba, é engraçado? É um pouco engraçado. A gente tira onda? Tira. Mas no centro é triste. Muito triste, porque a gente que está sofrendo é gente que está presa e tentando se libertar pelo caminho mais errado possível. Fazendo campanhas e mais jejuns e tal o tempo todo saindo de uma novidade para outra porque não encontrou a paz ainda, que só existe quando você entende. Sua vida está resolvida. Você está em paz com Deus. Para sempre a sua eternidade está completamente resolvida em Jesus Cristo. Você não precisa mais viver a lei perfeita para estar em paz com Deus. Isso muda radicalmente a vida de uma pessoa. É exatamente o que Paulo está dizendo. Se tudo isso é verdade, falamos sobre tudo isso. Olha agora como isso vai desaguar no que eu estava falando para vocês na vida concreta. Olha o versículo 16, ele começa com uma palavra. Portanto. Portanto, podia ser traduzido como, olha gente, já que isso tudo é verdade, se Jesus literalmente pagou a dívida de vocês, se está tudo certo, Paulo pergunta, então como é que vocês estão se deixando julgar por gente que está arbitrando vocês sobre comida, sobre bebida, sobre dia de festa ou sábado? Você entende agora? Por que Paulo falou tanto? Porque tanta tinta para chegar nesse momento? A questão é muito simples, irmãos. Esses falsos mestres estavam perturbando a igreja com uma série de obrigações. Eles estão dizendo, vocês são crentes? Então não pode comer porco. Pela lei. Vocês são crentes? Então não pode comer nada com sangue. Você é crente? Então tem que guardar o sábado. Você tem que observar estritamente o calendário judaico. E você tem que viver exatamente, estritamente, tudo que está na lei. Você percebe, mais uma vez, como todas essas coisas estão intimamente ligadas? E aí a gente já falou disso, especialmente na semana passada. Irmãos, até hoje tem pessoas vivendo exatamente com as mesmas questões, enfrentando os mesmos problemas. Tem crente comprando quipá. O que é quipá? Aquele negocinho assim, né? Não é? Que serve para cobrir calvície, se esse é um problema, tá? Eu tô começando a ficar preocupado com isso, irmãos. Eu acho que não estava tão grande assim, sabe? Mas enfim. Tem crente comprando quipá, irmãos, para não é igual ao judeu. Tem gente que se preocupa com guardar o sábado, mesmo, agora. Mais uma vez, eu acho que não é sua experiência, mas tem gente preocupada com comida consagrada a demônio. Gente, eu tô falando para você. Gente que chega em casa com a feira, bota no chão e vai orar para desfazer todas as maldições. Gente que está ainda perguntando se pode ouvir música do mundo, se não pode. Se pode ir no shopping ou se não pode. Parecem questões antigas, né?
Parecem que tudo isso aqui que a gente está vendo em Colossenses estava lá atrás, era uma viagem. Irmãos, viagem era, mas não é antigo. São questões absolutamente atuais, elas só mudam na forma, mas no centro é a mesma coisa. E creiam, irmãos, são questões fundamentais até hoje. São coisas levadas a sério. Tem gente que briga por causa disso. Tem gente que para de se falar por causa, tem igreja que racha por causa disso, irmãos. O que Paulo está dizendo? Todas essas ordenanças, todas essas obrigações, essa forma de viver com esses preceitos, versículo 17, tudo isso era sombra. Serviu para um tempo. Foi ordenança de Deus para que aquilo que fosse perfeito e que viria, viesse. Então Paulo está dizendo, ele diz no versículo 18, agora, meus irmãos, não deixe que ninguém desqualifique vocês. Ele está dizendo para a igreja que ninguém fique perturbando a vida de vocês, dizendo que vocês são menos crentes. Por quê? Vocês não fazem aquilo que eles estão dizendo que vocês têm que fazer. E aí, olha, vamos ler o versículo 18, porque olha o que ele estava falando para a igreja. Não deixem que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho e sem motivo algum na sua mente carnal. Percebeu a viagem aí no meio? Esse povo cultuava anjo. Esse povo dizia, a gente teve visões, Deus mandou falar isso, falar aquilo. Lembra do conhecimento secreto que só alguns tinham? Tudo isso está aqui Paulo falando. Todo esse percurso é para dizer, não deixe esse povo menosprezar vocês. É gente que invadiu a igreja e que se vendia como muito humilde. É isso que ele está dizendo, né? Esse povo parece humilde. É gente muito simples, gente muito boazinha, gente que fala baixo, irmãos. Gente que usa a roupa certa. Uma senhorinha assim que você olha e fala, meu Deus, é quase Jesus. Mas que no plano real das coisas era gente demoníaca. Porque estava literalmente afastando o povo do seu próprio Deus. Que vivia estimulando uma vida de muita piedade, mil aspas. Santidade também. Cheia de não coma isso, não toque naquilo, não faça isso, não olhe, não cheire. Cultuava anjo, cheio de visão. Amarrando a igreja na sua liberdade, irmãos. E não foi para a prisão que Jesus te libertou. Jesus não te libertou para você viver preso de novo. Qual é o resumo de tudo isso? Eu acho Paulo absolutamente articulado, irmãos. Olha como é claro, olha como é bonito. Vamos ler os últimos versículos e a gente caminha para o fim. Versículo 20. Se vocês... Vamos ler com calma. Olha o que Paulo está dizendo. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que vocês se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue aquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. Olha agora, são preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto em que as pessoas inventam falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. E com esse gancho, irmãos, eu quero ir para as aplicações. Ou seja, eu quero tentar mostrar como esse texto conversa com sua vida, como te impacta ainda mais profundamente. Irmãos, até hoje, as coisas funcionam exatamente desse mesmo modo, irmãos. Eu acho isso muito assustador. São quantos anos de igreja, irmãos? A gente tem pelo menos 2000 anos de igreja. E até hoje, a gente tem gente assim. Gente que é árbitra dos outros, que fiscaliza os outros, a vida dos outros, criando um conjunto de regras que é completamente arbitrário, para vigiar a vida dos outros e impedi-las de aproveitar as coisas boas que Deus criou para a gente, irmãos. E aí, a gente sempre precisa fazer isso, né? Um parêntese. Deixa eu ser bem claro. Bem claro. Irmãos, é óbvio que nós somos chamados a cuidar uns dos outros. Nós somos chamados a zelar uns pelos outros. Isso significa que se você souber que eu sou alcoólatra, é óbvio que você precisa intervir na minha vida urgentemente. Você entende isso, né? Eu não estou dizendo que é cada um por si, vai viver sua vida, a gente não tem nada a ver uns com os outros. Se a gente souber que um de nós está vivendo uma vida absolutamente dissoluta, indo de orgia para orgia, a gente precisa intervir. Igreja não é cada um por si, irmãos. Nossas vidas estão profundamente vinculadas uns aos outros, e isso é bom, é dado por Deus.
O Senhor nos ordena a cuidar uns dos outros, a zelar uns pelos outros, e a gente deve fazer isso. Ótimo. Mas, irmãos, tem um limite. O que Paulo está dizendo aqui é outra coisa, para muito além disso que eu acabei de escrever. Existem regras, irmãos, que são criadas por seres humanos e que não tem nada de bíblico. Povo, pelo amor de Deus, tem ou não tem? Gente inventando um monte de regra, dizendo para os outros, você tem que fazer isso, você não pode fazer aquilo, e dizendo, se você não é crente. A mesma coisa aqui, igualzinho. Brasil, São Paulo 2025. Gente que está dizendo, não toque nisso, não coma disso, não pegue aquilo. Coisas que são listas, irmãos. Coisas que são criadas por Deus. E Paulo aqui está claramente dizendo, né? São preceitos e doutrinas dos homens. Não tem nada a ver com Jesus Cristo. E aí ele fala aqui no final de tratamento austero do corpo. Você entende o que é isso? O que é austeridade aqui, especificamente com o corpo, né? Irmãos, muito antigo isso na igreja, né? É gente que acha que se você ficar causando dor para você mesmo, você vai ficar mais crente. Se você comer menos, você vai ser mais crente. Em alguns casos, inclusive desse que vos fala, talvez comer menos realmente fosse ser um pouco mais crente. Mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Grandes jejuns, maltratar o corpo, na expectativa que isso vai produzir sua santificação. E perceba, vou repetir, me perdoe a insistência, mais uma vez é o que eu falei lá no começo. De onde é que isso vem? A gente entende que o mundo é caído, matéria é ruim, só o que é bom é o que está no plano das ideias, isso é Platão, isso é neoplatonismo. Se isso é verdade, comida é ruim. Então ser crente é comer menos. Bebida é ruim, ser crente é beber menos. Essas são as pessoas que acham, já falei isso para vocês 1000 vezes, até hoje é assim, é gente que acha que o céu vai ser nuvens e uma coisa meio um mantra assim, né? E todo mundo contemplando. Quais são as imagens de céu que a gente tem na Bíblia, irmãos? Qual é a principal imagem de céu que a gente tem na Bíblia? É uma festa. Eu já falei isso para vocês. Abra Apocalipse e leia. Como é o céu de Deus? Bodas do Cordeiro. E você sabe como era a festa judaica, né? Certo? Festa, festa. E até hoje essas pessoas pensam a mesma coisa. Tudo que é do mundo é ruim. Tudo que está no céu, nesse sentido etéreo, é bom. Então, se a gente se privar profundamente, a gente vai ser santo. E aí o que Paulo está dizendo é que o fruto disso é exatamente o contrário, né? Ao invés de produzir santidade, isso produz orgulho. Caramba, é incrível, né? Paulo era um homem realmente muito inspirado por Deus, irmãos. Essa gente vivendo assim, tentando ser mais humilde, mais crente, o que elas acabam sendo nós somos melhores, a gente se acha melhor, porque a gente vive melhor a vida que a gente mesmo inventou. Loucura, né? E aí, meus irmãos, eu tenho uma larga experiência nisso. Larga experiência nisso. Porque de onde eu venho, eu nem sei se aqui é muito assim, tá? Parece até ser que seja e eu não saiba. Mas de onde eu venho, irmãos, tem pastores e crentes que não tiram roupa social, irmãos. Você sabe de onde eu venho. Agora, essa temperatura aqui, eu e Laís, a gente foi pesquisar, parece que em 1940 e poucos fez 19 graus em Natal, para vocês verem qual é o nível da coisa. É quente, irmãos. Natal é quente, cara. E Natal é praia. E as pessoas estão o tempo todo de roupa social. Eu tô sendo claro? É gente que vai de roupa social pra praia. Você tá me entendendo isso? Gente que nunca foi visto por outras pessoas sem camisa. E aqui não é um exagero não, tá? Eu tô dizendo o seguinte. Tem algumas pessoas que a gente conhece que numa casa de praia, com a sua própria família, não fica sem camisa. Porque crente não fica sem camisa. Ficar sem camisa é coisa de não crente. Eu estava uma vez, vocês me conhecem, né? Vocês sabem como eu sou. Eu estava na casa de praia, na minha casa de praia, eu preciso perdoar mais rápido. Chegou um cara que eu não sabia quem era e me deu uma lição de moral, porque eu estava sem camisa, só de short. Num sábado. Em casa, irmãos. É gente que diz que crente não pode jogar bola. Você já ouviu isso, né? Lembra nas antigas?
Crente não pode ir à praia. Gente que é, inclusive, contra qualquer envolvimento de crente com futebol, né? Como assistir futebol é mundanismo. Gente que acha... Ai, irmão, você tá me entendendo? Gente que acha que ir pra festa de aniversário é pecado. Cantar parabéns é pecado, comer bolo é pecado, é tudo carnalidade, é tudo perdição. Portanto, o crente não vai em festa. O crente vai para onde? Para o círculo de oração. Percebe, irmãos? Qual é o tipo de operação mental? A gente precisa restringir nossos prazeres, porque o corpo é mau. O prazer é mau. O que é bom é louvor, contemplação. Então, a gente não vai fazer nada que seja prazeroso. Porque o nosso contentamento tem que vir só do Senhor. Então, como é que a gente fica feliz? A gente ora, lê a Bíblia e jejua e só. E aí essas pessoas são hábitos dos outros. Elas ficam dizendo para os outros o que as outras pessoas têm que fazer ou não têm que fazer. Coisas que Jesus não falou. Irmão, você sabe que Jesus ia para a praia, né? Ok? Certo? Jesus apareceu na praia várias vezes. Eu nem sei se tinha roupa social na época, né? Mas enfim. Você entende o que eu estou querendo dizer? Jesus sabia se divertir, irmãos. Jesus era um ser humano. Como foi criado para ser. O que Paulo está dizendo é, esse tipo de coisa não tem qualquer poder para nos santificar, irmãos. Isso é só aparência. E é só aparência mesmo. E aí, essa questão de aparência é importante, porque parece santo, não parece? Entra uma pessoa austera, assim, com a cara fechada, não sorri, tá carregando uma Bíblia grande, tá sempre de terno. Isso dá a impressão de santidade. Sempre deu, até no passado. O que Paulo está dizendo é, isso não tem poder para mudar o coração. E é fácil entender isso, não é? Essas coisas não adiantam na verdadeira espiritualidade. Porque, me diga, usar um terno ajuda o seu coração a ser menos arrogante? A ser menos cobiçoso, menos avarento? Irmãos, me fala o que fazer a barba ou cortar o cabelo curto ou não pintar as unhas te ajuda a amar mais seu próximo, a ser mais santo, a ser mais paciente, bondoso. O que isso cria, na verdade, irmãos, é um bando de gente que está cheia de si mesmo, que se acha melhor aos outros e que humilha os irmãos. Eu já falei isso para vocês. Isso, de novo, eu tenho uma larga experiência com isso. Gente muito próxima a mim até hoje. Caramba! Pinta a unha, eu não sei o nome, tá, irmãos? Mas é da mesma cor da pele? Bem. Hã? Ok. E não coloca foto no Instagram, com medo da mãe ver. Porque se a mãe vir, vai dizer que não é crente. Porque pintou a unha da cor da pele. De novo, eu tô falando isso, irmãos, não é para falar dos outros, é para falar da gente. Perceba, esse tipo de coisa confina a vida para um nível que Deus nunca sonhou para a gente, irmãos. Não é para isso que a gente se tornou cristão. Não é assim que é andar com Deus. Paulo está falando isso há 2000 anos e a gente está aqui na mesma situação, irmãos. E aí, óbvio, você pode pecar com futebol? Claro que pode. Você pode pecar indo para a praia, pintando unha ou usando calça? Pode também. Mas você concorda comigo que você pode pecar aqui dentro da igreja, de terno, todo arrumado? Caramba, meu irmão, minha irmã, o que Jesus quer é o seu coração. O que Jesus quer é transformar a sua mente e transformar a forma de você ver a ponto de você ser igual a Ele. Essas outras regras que a gente inventa, irmãos, pelo amor de Deus, a gente está afastando as pessoas de Jesus, muitas vezes. Gente que sofre profundamente por coisas que a gente inventou, não o Senhor. A questão é justamente essa. A nossa luta é contra o pecado. E as armas que a gente usa são as armas que o Senhor nos deu, irmãos. Não inventando uma listinha daquilo que a gente pode e que a gente não pode fazer, amarrando os outros. O que a gente faz é levar as pessoas para Jesus Cristo de novo, que morreu e ressuscitou para que a gente viva livremente, aproveitando tudo que há de bom no mundo de uma forma santa, dando glória a Deus, irmãos, e dando graças ao Senhor. E eu vou, para fins de clareza, falar pela última vez, a gente termina. Eu não estou dizendo que a gente tem que viver uma vida dissoluta, cada um faz o que quer. Você sabe que não é isso que eu estou dizendo. A gente precisa perseguir santidade com toda a força que a gente tem, irmãos. A gente foi chamado para obedecer Jesus. A gente não foi chamado para viver pecando. A gente só não pode inventar pecado, irmãos, e jogar isso na costa dos outros. É o que estava acontecendo aqui, mais uma vez. A gente precisa de um olhar renovado para Jesus, irmãos. E note, eu estou falando renovado, não estou falando novo.
a gente vai voltar para a mesma doutrina, as mesmas verdades, a mesma fé que a gente tem desde sempre. Mas é uma fé que pode se perder por causa dos falsos mestres. A gente já foi liberto. Não há mais dívida no nosso nome. Jesus Cristo nos libertou plenamente. A gente está em paz com Deus. Nós somos seus filhos, nós somos o seu povo. Um povo que foi chamado para viver em liberdade, irmãos. E aí, me ocorre agora, né? Você lembra que criticavam Jesus, dizendo que Jesus era muito dissoluto, né? Jesus fala, João Batista veio, não bebia, nem comia, e diziam que ele tinha demônio. O Filho do Homem vem, ele come e bebe, e vocês dizem que ele é uma pessoa perdida. Jesus está dizendo exatamente isso. Eu estou nas festas, eu como com pecadores, eu sento para comer com o povo. Vocês estão me criticando, como vocês criticaram João. Meu irmão, minha irmã, que ninguém seja árbitro sobre nós. Que você também não seja árbitro sobre a vida de ninguém. Que a gente viva a vida com Ele, agarrado nele, amando Jesus de todo o nosso coração, obedecendo o Senhor em tudo. Ele que é tudo em nós, Jesus Cristo, a esperança da glória. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado por quem o Senhor é. Por favor, não nos deixe viver uma vida de pecado. Nos afasta do pecado, Senhor. Nos empurra na direção da santidade. Mas, Senhor, nos livra pelo amor do Senhor. Nos livra da gente querer inventar coisa para os outros a partir dos nossos próprios gostos, das nossas próprias preferências, Senhor. Não nos permite escravizar os nossos irmãos a partir das nossas expectativas, mas nos ajuda a ouvir Tua voz. Nos recoloca no caminho sempre, Senhor. Nos faz entender aquilo que é importante, nos faz perceber o que a gente deve fazer, na intensidade do que a gente deve fazer, que a gente não erre, Senhor. Nos dá uma vida que, sendo santa, é também profundamente livre e preenchida por uma alegria indizível. Se conosco, Pai. A gente precisa muito do Senhor. Tem misericórdia da gente. E é o que a gente te pede no nome precioso de Jesus. Amém.